Oi, eu estava com saudades. Espero que vocês também. Hoje eu fiquei sozinha aqui nesse espaço muito bonito e gostoso. Eu e os meninos gravando, é lógico. O programa de hoje, eu e vocês, vai ser direcionado mais para as tricoteiras. Como prometido, lá de vez em quando eu vou ensinar vocês a fazerem alguma coisa. E repassando o material que eu tinha em casa, eu encontrei o meu mostruário de pontos. E eu trouxe hoje eles para vocês verem. Olha como é que eu me organizo. Eu coloco num papel vazado, ó. Então tem tanto de um lado como de outro, ó. Fica só o tecido, o tricô tecido. E nessa partezinha aqui tem toda a receita do ponto. É assim que eu me organizo. Como esse tamanho aqui é mais ou menos o tamanho de uma caixinha de sapato, eu forrei, enfeitei uma caixinha de sapato e eu guardo todos eles na minha caixinha. Hoje eu trouxe, mas coloco num saquinho plástico, fica assim mais ou menos, ó. Aí ele fica bem conservado. E eu sugiro, porque assim, ó, desde que eu fiz esse mostruário, ele é muito prático, porque ele tem os pontos isolados e eu acho interessante também que é uma maneira prática de ensinar. Então, quando alguém me pede um ponto diferente, assim, ó, tem como eu bater uma foto direto da explicação por escrito e também mostrar. E quando um cliente quer ver uma roupa, um acessório de tricô, que ponto escolher, lógico que tem as minhas sugestões, que nem todos os pontos servem para todas as peças, mas eu seleciono alguns e o cliente pode sentir através desta parte vazada, consegue exatamente sentir a textura do tricô. É muito interessante. Eu não tenho muitos pontos, mas eu acredito que assim, ó, uns 50 pontos eu já tenho. Só que num programa que nem o nosso, vai ser assim, ó, uma dosezinha por dia para vocês sentirem o gostinho. Hoje eu trouxe para vocês 4 pontos que eu não sei nem se vai ter tempo de eu explicar os 4. É o ponto telha. Este ponto telha é muito interessante para roupa, para gola, acessórios, mantas, gorros, meia. Esse ponto telha é muito interessante. Por que ele tem o nome de telha? Porque ele tem a curvatura de uma telha. É um amor, fica lindo. Principalmente em lãs lisas, sem mescla, de uma cor só. Fica muito bonito. O ponto, quanto mais simples, mais trabalhada pode ser a lã. O ponto mais trabalhado, quanto mais simples a lã, é assim que acontece, para ficar bonito. Esse é o ponto pipoca. É um ponto que quando vocês querem dar mais volume para o trabalho, ele é perfeito, porque ele fica mais gordinho, ele é um amor esse ponto. Também vou tentar explicar para vocês. São pontos básicos, inclusive, que eu trouxe. No próximo encontro, eu vou ensinar vocês a fazerem daí tranças, hoje não. Este ponto é a gaita em trança de 2. É uma gaitinha, é um ponto que também serve para polaina, fica lindo, meia, qualquer coisa fica bonito. Gola fica muito bonito, porque pode espaçar o espaço aqui entre uma trancinha e outra, fica muito bonito. E o 4º ponto é o ponto que vocês encontram como catar ou escadinha. Esse ponto, ele é bem interessante também, porque ele parece assim, ó, degrauzinhos, e ele dá volume. Esse ponto aqui, trabalhado com uma lã mais grossa, fica bem volumoso, as golas ficam bonitas, charmosas, bem elegante. Com um fio um pouquinho mais fino, também é interessante, por quê? Porque dá para trabalhar de uma forma mais delicada. Mas ele também dá bastante volume, fica lindo. Então, a partir de agora, eu vou colocar a mão na massa e eu vou fazer um pouquinho de cada ponto desses 4 que eu apresentei para vocês, para ver se vocês têm alguma dúvida, que já conhecem, ou que
Se não conheciam, vão aprender um pouquinho agora, pode ser? Bom, em primeiro, gente, eu vou fazer o ponto gaita de trança de 2. Por que gaita? Porque fica parecido, ó, com uma gaitinha, tá? Essa parte aqui é a parte direita, vai ficar tipo uma gaitinha porque eu só coloquei 2 pontos entre uma trancinha e outra. Para ficar mais espaçado, é só aumentar o ponto tricô. Não sei se vocês conhecem como ponto direito e avesso ou ponto malha e tricô. Eu vou usar o termo malha e tricô, certo? Então, assim, este ponto é interessante que tenha sempre múltiplos de 4, o número de pontos, sempre na agulha múltiplos de 4, mais 2. Por que os mais 2? Por quê? Porque no final vai terminar exatamente como começou. Então, assim, esse ponto façam sempre com múltiplos de 4, mais 2. Como é que fica esse ponto? Sempre se começa pelo direito, ok? O direito do trabalho. Então, assim, ó, gente. Não esquecendo, número de pontos múltiplo de 4. E nessa amostrinha, é bom que eu lembre também de dizer para vocês o seguinte, ó. Sempre antes de vocês começarem o trabalho, façam uma amostrinha para saber a quantidade de pontos que precisa para o trabalho. Não vão no acho que é assim. Então, primeira carreira, que é o direito. 2 avessos ou 2 tricô. Tá? Vamos falar em tricô. 2 pontos tricô. Os outros 2, em malha, em vez de pegar esse primeiro, vocês vão pegar por trás aqui, ó, o segundo ponto. Façam o ponto e ele vai se manter aqui na agulha, ó. E aí vocês voltam pro primeiro, só o primeiro, não peguem os 2 juntos, e façam outro ponto. Ficaram os 2 pontos aqui, desliza na agulha e solta. E assim vai até o final da carreira. 2 avessos, o segundo, não tira da agulha, volta para o primeiro, sempre atrás do trabalho. Solta os 2 juntos. 2 tricô ou avesso, o malha, ó, por trás. Primeiro ponto, pega o segundo ponto, primeiro faz o segundo ponto, segundo faz o primeiro ponto. Solta tudo, os 2 juntos. E avesso. E toda a carreira assim. Eu acredito que vai dar tempo de mostrar todos os pontos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, façam algum comentário na postagem do programa das redes sociais, do Face, do Instagram, do YouTube, que eu prometo que eu respondo para vocês, ok? Ó, direito, avesso, que são os 2 a mais. Agora, a segunda carreira, como é que é? Acompanhe o ponto. Onde é malha, faz malha. Onde é tricô, faz tricô. Então, fica automaticamente 2 malhas, 2 tricô. 2 malhas, 2 tricô. Eu me acho muito engraçada ensinando tricô na televisão, porque eu nunca tive muita paciência de ensinar, né? 2 tricô. 2 malhas, 2 tricô. Ou 2 direitos, 2 avessos. Tem que fazer mais devagarinho, né? A prof tá fazendo muito ligeiro. 2 direitos, 2 avessos. A próxima aula eu vou trazer um par de agulha para os guris que gravam o programa. Eles vão aprender junto com vocês de casa. E olha, já dá para mostrar mais ou menos o efeito que fica, né? Ó, este aqui tem, ó, a diferença. Esse aqui tem um espaçamento maior porque tem mais pontos em tricô. Mas se é para fazer uma gaitinha, olha que interessante que fica. Fica bem saliente, fica bem delicado. Agora eu vou trocar
o trabalho para ensinar um outro ponto para vocês, para dar tempo de fazer todos os pontos que eu me propus mostrar para vocês. Este ponto é o ponto telha. O ponto telha é também bastante interessante. Como é que se faz o ponto telha? O ponto telha também são múltiplos de 4. Múltiplos, só que em vez de ser assim, ó, múltiplos de 4 mais 2, são múltiplos de 4 mais 1. Deixa eu fazer, enquanto eu vou conversando com vocês, bem ligeirinho, esse avesso, porque eu já comecei em casa para vocês, para me adiantar, para não perder tempo com vocês. Aqui na televisão dizem que tempo é ouro. Só que eu deixei no avesso e eu gosto de explicar os trabalhos começando no direito. Esse ponto fica muito bonito para polaina, para gola quando a agulha, quando a linha a lã é grossa, fica muito bonito, fica bem saliente. E a gente que faz tricô, a gente joga com a lã. Porque as pessoas que compram, geralmente, não entendem muito, né, de tricô. Então, elas têm que ver, elas compram pelo efeito. Tá, vamos lá. Direito do ponto. Então, são ponto telha. 4 pontos, múltiplos de 4, quer dizer, mais 1. Primeira carreira. 1 malha, 3 tricô. Repete até o final da carreira. 1 malha, 3 tricô. 1 malha, 3 tricô. 1 malha, 3 tricô. 1 malha, 3 tricô. Para vocês entenderem o tricô, é interessante que vocês tenham o mesmo raciocínio de um exercício de matemática. Se vocês só fizerem pela forma, sem saber o que estão fazendo, jamais saberão. Então, vocês têm que entender a lógica do ponto. Tá. Fiz a primeira, por que eu falei isso? Por quê? Ó, a primeira carreira é um ponto 3 tricô. Os fundos do trabalho vão ficar exatamente igual. E é aí que vai dar a saliência do trabalho, que vai parecer a telha. O ponto do meio, que aqui no direito era tricô, agora vai ser malha. E os outros vão ficar tricô. Isso por quê? Para ele dar essa saliência. Então, na segunda carreira, a gente começa com 2 tricô, 1 malha e 3 tricô. Então, antes se começava 1 malha e 3 tricô até o final da carreira. Agora, como é que fica? 2 tricô e 1 malha. E depois segue também, ó. Só começa com 2 tricô. Depois segue como o lado direito. 1 malha, 3 tricô. 1 malha, 3 tricô. Ele, no avesso, ele só vai começar e terminar com 2 tricô. E no direito começa e termina com 1 malha. Mas ele vai sempre repetir 1 malha e 3 tricô. 1 malha e 3 tricô. Então, automaticamente, o malha da primeira carreira, ele vai do lado direito do trabalho, que é da primeira carreira, vai ser o tricô do meio do avesso. Viram como é fácil? Para dar tempo de fazer mais 2 pontos, a gente vai dar um espaço agora para os nossos apoiadores culturais e voltamos em seguida. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração.
coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Voltamos. Turma, posso começar o terceiro ponto? Todas preparadas e prestando atenção? Então, atenção. O ponto pipoca é só vocês fazerem qualquer número de pontos, mas número ímpar. Para começar sempre avesso e terminar no avesso. Pode ser? Então, assim, primeira carreira, toda tricô. Toda carreira em tricô. Ou ponto avesso, como vocês desejarem, como vocês estão acostumados. Tricô é uma grande terapia. É muito interessante. Porque enquanto a gente faz o ponto do tricô, além de ter que estar concentrado no ponto, para não fazer nenhum errinho, a gente consegue também criar, pensar, meditar. É uma forma de relaxamento também. Ó, toda a carreira em tricô, voltamos ao avesso. O avesso é simples, ó. Um direito, um avesso, um direito, um avesso. Ou um malha, um tricô, um malha, um tricô. E assim toda a carreira. Sem esquecer que este ponto, vocês podem fazer com quantos pontos? Qualquer número ímpar de pontos. Aí, na hora da costura, vai ficar interessante e fácil de costurar. Porque pela parte direita, ele fica o começo e o final com um ponto avesso ou um ponto tricô. É bem interessante. E ele fica, parece umas bolinhas. Bem saliente. Quanto mais grossa a lã, mais saliente é a bolinha. Olha como fica bonito. Interessante, né? Também, esse aqui serve para tudo, para tudo. Agora, para terminar, a última. Hoje eu vim até bem organizada. Todos os outros 3 pontos que eu ensinei até agora, eles são de 2 carreiras, elas se repetem quantas vezes necessário. Já este ponto, que é o ponto escadinha, ou catar, como vocês encontrarem, são 4 carreiras diferentes. Como é que começa? Ó, primeira carreira, toda em tricô, ou avesso. Toda carreira em tricô, ou avesso. Esse ponto fica muito bonito. Muito bonito mesmo. E ele serve para tudo. Esses 4 pontos que eu apresentei para vocês hoje, serve para roupa, casaco, blusão. Fica muito bonito. Casaquinho de nenê com esses 4 pontos que eu apresentei, ficam muito bonitos. E as meninas que estão grávidas e que acham que não se usa mais casaquinho de tricô, ledo engano, vocês vão precisar muito. Fiz toda a primeira carreira em tricô, agora o avesso, um direito e um tricô, um direito e um tricô, um direito e um tricô. O que eu não falei no começo deste ponto é o seguinte, ó, quantos pontos colocar na agulha? Também número ímpar. Sempre número ímpar. Um direito e um tricô, ou malha e tricô, né? Malha, um tricô, malha, um tricô. Essa é a segunda carreira. Os outros 3 pontos que eu ensinei são só 2 e depois repete a receita. Esses são 4. Um malha, um tricô. Um malha, um tricô. Um malha, um tricô. E um malha.
terceira carreira, acompanha o ponto. Volta, então no direito de novo, acompanha o ponto. Onde é malha? Malha começa com um tricô, ó. Onde é tricô? Tricô. Começa com um tricô e vai terminar com um tricô. Acompanha o ponto. Aqui era malha no anterior, ó. Tricô. Exatamente para ficar o mesmo trabalho da carreira anterior. Vai ficar como se fosse uma gaitinha de 1 por 1. Mas só 2 carreirinhas, que é a segunda e a terceira. Também é muito simples esse ponto. E vocês sabem que ninguém erra ponto de tricô, né? Por quê? Porque um ponto de tricô errado é um ponto de tricô novo, criaram uma nova receita. Eu já criei vários, de tanto que eu já errei. Então, primeira carreira, tricô. Segunda carreira, um direito, um avesso e até o final. Terceira carreira, um avesso e um direito, para acompanhar o ponto anterior. A quarta carreira, toda em tricô. Toda a carreira em tricô. Aí vai ficar, é esse o efeito que vai dar esse ponto, quarta carreira, que é o ponto em tricô, é que vai dar o efeito escadinha. Parece o relevo de uma escada. Fica muito bonito também. Esse aqui para casaquinho de nenê, para gorro. De adulto, inclusive. Eu fiz uma gola com uma agulha, uma lã bem grossa. Para minha sobrinha. E ficou maravilhoso. Por falar em sobrinha, eu gostaria de deixar um beijo bem grande para minha sobrinha e afilhada, a Bibiana, que está completando mais um aninho de vida. É quase uma senhorinha professora. Um beijo grande da Dinda, Bi. Entenderam? E agora, olha aqui, ó. Tá vendo a saliência que fica, ó? Justamente por causa dos 2 pontos em tricô. Terminei as 4 carreiras, repete tudo de novo. E hoje eu vou terminar o programa de uma forma um pouco diferente. Eu agradeço a presença de todos desde já, mas eu gostaria que vocês acompanhassem um texto que eu encontrei em um site muito interessante que fala justamente da importância do artesanato. Eu vou continuar trabalhando um pouquinho com vocês enquanto vocês acompanham o texto. Um beijo grande para todos e um especial na Bibiana. E acompanhem agora o texto que é muito interessante. Um beijo para todos. Texto extraído do site de Nara Guichen, Têxtil, do dia 23 de maio de 1919. A importância do artesanato para uma sociedade mais justa. Segundo o dicionário Michaelis, a palavra artesanato pode ser definida como arte e técnica do trabalho manual realizado por um artesão, método de trabalho do artesão que alia utilitarismo à arte. Essa definição é muito elucidativa para entender a importância da criação artesanal atualmente. O artesão é alguém que combina o utilitarismo, ou seja, a utilidade, serventia e usabilidade com a arte, o sublime, o belo, o emocional. Compreender a importância deste ofício é aprender sobre a dinâmica de uma cultura, especialmente a cultura brasileira, em toda a sua complexidade e beleza. Segundo a pesquisadora e curadora Adélia Borges, o brasileiro ainda enxerga o produto artesanal como algo rude, primitivo e pouco complexo, segundo ela. Segundo ela, a única coisa primitiva sobre nosso artesanato é nosso conhecimento a respeito dele. Se, por um lado, temos uma desvalorização do fazer artesanal, por outro, vivemos uma expansão das técnicas, modelos, estilos e materiais. A variedade de trabalhos e artesãos dedicados à sua arte
ajuda a manter em forma a expressão em seu lugar de destaque como modificadora da sociedade. Esse fazer manual pode ser visto como um benefício social múltiplo. Ele é fonte de renda, meio de expressão e preservação das culturas locais, modelo de valorização de pessoas e comunidades, estilo de vida, alternativa sustentável de consumo, dentre outros. Esta atividade também é altamente benéfica em termos com meio de sociabilização. A criação com as próprias mãos estimula o intelecto e facilita a empatia entre as pessoas. Apontar uma história do artesanato no Brasil é uma tarefa quase impossível, dada a sua complexidade e riqueza. Ela se confunde com a própria história da civilização ameríndia, que remonta aos primeiros habitantes do nosso território, isso há pelo menos 6.000 anos. As primeiras peças criadas pelo nativo combinavam elegantemente diversas técnicas de pintura, cerâmica, cestaria e tecelagem. Os elementos naturais, como folhas, sementes, cascas, colorantes naturais, plumas e penas de aves, sempre foram inspiração para as peças artesanais ancestrais brasileiras. Isto contraria a ideia eurocêntrica de que os nossos índios não produziram nada de notável no campo das artes. No Brasil, bem mais do que em outros países, temos uma curiosidade e relevante relação entre artesanato e folclore. Muitas manifestações culturais típicas do interior do Brasil possuem o artesanato como parte de suas tradições. Desta forma, os objetos criados são manifestações físicas de conceitos artísticos, religiosos ou sociais. Podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que o artesanato brasileiro é um dos mais ricos e criativos do mundo, exportado para o mundo inteiro. Na Europa e Estados Unidos, as peças brasileiras são destaque em exposições, feiras e casas especializadas. As bonecas de barro com Vale de Jequitinhonha são famosas na Itália, Suécia e Espanha. O artesanato em madeira típico do Ceará já conquistou o gosto dos designers alemães. A arte tradicional do Piauí é uma das mais procuradas nos Estados Unidos. O reuso das redes de pesca do projeto Águas Limpas conquistou em 2018 a menção honrosa da Bienal Ibero-Americana. Em Madrid, esses são apenas alguns exemplos de como o nosso trabalho artesanal é relevante e internacionalmente reconhecido. O artesanato de Marcos Stania é um dos mais famosos da Europa. A ideia de que o produto do artesanato há algo de menor prestígio quando comparado a um artigo de massa nasceu antiga na Revolução Industrial. Com a criação das grandes fábricas, os mestres que criavam peças únicas e sob medida foram classificados como ultrapassados. A campanha global pela venda de produtos industriais acabou por criar o tabu de que o produto feito manualmente teria menos valor. Dessa maneira, reconhecer a importância do artesanato é perceber que o mesmo perpetua uma forma única de expressão regional, ao contrário da indústria que massifica, padroniza e investe apenas em quantidade. O ofício do mestre artesão é feito de dedicação plena, originalidade e qualidade. Para se tornar um mestre artesão é preciso bem mais do que saber fazer peças. É preciso entendê-las, dialogar com as matérias-primas, compreender a linguagem de coisas e buscar sempre uma forma de expressão que fale diretamente ao público.